Ora, boa tarde, Sr. Dom Pio Alves, Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais. Saúdo também o Sr. Dom João Lavrador e o Sr. Dom Nuno, vogais desta mesma comissão, apesar de não estarem neste momento tão visíveis, mas nos acompanham. Doutora Filipe Martins, Dr. Bento Oliveira, caros amigos e colegas da Comunicação Social. Em nome do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, saúdo-vos a todos, dou-vos as boas-vindas e a todos agradeço a disponibilidade para este nosso encontro que integra reflexão e depois também integra naturalmente convívio. Foi há 50 anos que se cumprem precisamente no próximo mês de dezembro que o Concílio Vaticano II, mediante o decreto Inter Mirifica, ordenou a celebração de um Dia Mundial das Comunicações Sociais. Fê-lo reconhecendo o admirável papel dos meios de comunicação para a Igreja e a sociedade em geral e, consequentemente, nessa altura pediu aos crentes a consciência da sua responsabilidade nesta matéria, nomeadamente mediante a ação e mediante o apoio material. 3 anos depois da publicação do Inter Mirifica, celebrou-se o primeiro Dia das Comunicações Sociais, marcado por uma mensagem, naturalmente, do Papa Paulo VI. De então para cá, ano após ano, cada celebração vem continuando e sempre marcada por mensagens papais divulgadas no dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales, por ser o dia do patrono dos jornalistas, pelo menos dos jornalistas católicos. É esta data de divulgação da mensagem que explica que hoje nos debrucemos sobre um texto de Bento XVI, quando o inquilino do Vaticano é já o Papa Francisco. Do significado e desafios da mensagem teremos quem nos fale dentro de minutos. Em primeiro lugar, a doutora Filipe Martins, que aborda o desenvolvimento tecnológico das redes sociais, depois o Dr. Bento Oliveira, que apresentará o perfil do evangelizador, antes da palavra final do Dom Pio Alves de Sousa. Agradeço aos intervenientes a disponibilidade com que aceitaram a sua tarefa, mas quero deixar um outro agradecimento aos responsáveis da Portugal Telecom que nos acolheram neste espaço tão simpático, nos proporcionam, através do portal Sapo, a transmissão deste encontro, assim como a abertura de um canal no Mel, e nos proporcionam, no final, um momento refrescante. Por isso, a doutora Teresa Barreira, que representa a PT, muito obrigado. A cada um de vós, profundo apreço pelo vosso cada vez mais importante e imprescindível trabalho, cumprido em circunstâncias progressivamente mais difíceis, mas ao mesmo tempo desafiadoras, porque a democracia precisa de comunicadores competentes e livres, capazes de ultrapassarem barreiras de interesses próprios ou interesses alheios e resistirem com o mesmo discernimento aos silêncios estratégicos ou ao palavreado circundante. Também a Igreja precisa de vós, precisa de nós, para falar às mulheres e aos homens deste tempo, iluminando criteriosamente com a luz do Evangelho as suas circunstâncias. Peço-vos, caros amigos e colegas, que aceiteis o meu abraço e aceiteis também que cometa este pecado. Tenha uma enorme inveja de não estar desse lado. E então, para a primeira intervenção nesta tarde, a doutora Filipa Pinheiro Martins, diretora de produto do portal Sapo, licenciada pela Universidade Católica Portuguesa em Administração de Empresas, com MBA pela Universidade Nova de Lisboa, percurso em consultoria de gestão estratégica pela IT Kearney, antes de ingressar na PT, na gestão de parcerias e produto do portal Sapo. Todos nós falamos de redes, falamos das tecnologias,
não nos fica nada mal perceber um pouco mais daquilo que diariamente nos pode servir. Obrigado, doutora. Uma rede social são os temas, a informação que unem as pessoas em diferentes grupos de discussão. A ferramenta tecnológica, seja desenvolvida informaticamente, seja a televisão, seja o que for, é apenas um suporte, um veículo que permite, no fundo, transmitir a palavra, pôr as pessoas em contacto e criar grupos de partilha, discussão e partilha de interesses, informações e opinião. Há diversas redes sociais, como todos sabemos, que foram surgindo ao longo dos anos, e o essencial aqui, se quiserem, é um bocadinho a velocidade vertiginosa com que isto se começa, se quisermos olhar um bocadinho para a evolução quase da humanidade, com que nestes últimos anos, no fundo, se precipitou um conjunto de desenvolvimentos e de novas soluções para pôr as pessoas em contacto e partilhar informação umas com as outras. Se o rádio levou 38 anos para, no fundo, endereçar 50 milhões de utilizadores, já a TV levou 13 anos. Os mesmos 50 milhões foram endereçados pela internet em 4 anos. O iPod e, portanto, todos os instrumentos de comunicação de música da Apple, em 3 anos atingiram estes 50 milhões. O Facebook, num ano, atingiu 4 vezes este valor. Portanto, é um bocadinho esta velocidade com que a coisa se está a processar e que, no fundo, nos permite ter um acesso à tecnologia mais rápido, que é aqui relevante. Para além disso, o Facebook, se quiserem, em aplicações móveis e, portanto, do ponto de vista de mobilidade, a possibilidade de nós, em qualquer sítio, em qualquer lugar, comunicarmos com alguém de uma forma praticamente instantânea, atingiu 1 bilhão de downloads em 9 meses. Portanto, continua, de facto, um bocadinho a velocidade muito rápida com que evolui aqui esta ferramenta de trabalho e de comunicação. Isto coloca as redes sociais no mundo, discutia-se há pouco se no fundo é ignorável ou não esta realidade, não é? Porque ela é uma realidade absolutamente mundial, está aí, liga, se quiserem, do ponto de vista de população mundial, nós temos 50% da população como um todo com menos de 30 anos, portanto com muita propensão para estas novas tecnologias e estar, no fundo, utilizar este tipo de ferramentas. 96% das novas gerações, portanto das gerações deste milénio, estão registadas em alguma rede social. Portanto, é aí que as pessoas estão. Não há como contornar isto. E estão ao nível do globo. O Facebook está em 70 línguas, atinge 800 milhões de pessoas. Se fosse um país, era a terceira maior população do mundo. E, portanto, nós estamos a falar de uma realidade a este nível e é isto que justifica que, precisamente, o Papa Francisco, até ao final do mês passado, no Twitter, tivesse mais de 6 milhões de utilizadores. E, de facto, faça sentido haver esta aproximação, porque estamos a falar a este nível de realidade planetária e de conexão das pessoas. Em Portugal, temos cerca de 5 milhões de portugueses com acesso à internet, nas suas mais variadas formas, portanto também já estamos a falar de uma expressão bastante grande, sendo que a componente de redes sociais aqui é responsável, do ponto de vista da audiência e de tráfego, por pouco mais de 1/4 da utilização da internet, portanto também tem uma expressão muito relevante, ou seja, há não só o acesso à informação, notícias, etc., a este nível, mas também a partilha de informação, seja com blogs, seja com plataformas de rede social. E há bastante tempo dedicado, portanto estes dados que vos estou aqui a passar vêm de um estudo da Martesc, portanto são dados reais estudados sobre o nosso país, há uma utilização de perto de 1h30 diária de internet. O que significa que, de facto, as pessoas dedicam-lhe tempo, passam lá tempo já em termos de consumo e é uma forma também de captarmos uma audiência regular e diária. Os posts são tipicamente diários. Há aqui uma proporção engraçada, cerca de 75% das pessoas consultam diariamente
pouco menos de 40% das pessoas de facto postam ou colocam informação, escrevem informação, comentam, etc. E portanto há muito quem vá ver o que é que está a passar, mas não necessariamente colocar e intervir do ponto de vista do conteúdo. O outro aspecto aqui a ter em consideração é que, efetivamente, ao nível do nosso país, como podem ver, a maior incidência onde as pessoas mais estão registadas é no Facebook ao dia de hoje, mas curiosamente, por exemplo, em 2012 havia cerca de 40% das pessoas aqui entrevistadas para este estudo que estavam a desistir de uma rede social e ingressar noutra. Nomeadamente saindo do i5, que chegou a ter muita expressão em Portugal, com muita gente registada e precisamente a aderir ao Facebook. Portanto, a nota aqui é dizer, efetivamente, hoje, esta é a rede social, se quiserem, de referência na maior parte do mundo. Pegando no slide anterior, tudo o que está a verde é Facebook, outras cores são outras redes sociais, mas de hoje à amanhã não sabemos, portanto, também temos que continuar a acompanhar, porque da mesma forma como uma rede como o Facebook nasceu cá, o i5, perdão, nasceu cá e teve uma expressão muito grande, depois acabou por migrar as pessoas para o Facebook. Portanto, há que fazer um acompanhamento regular. O Grupo Portugal Telecom e o Portal Sapo, neste caso, têm obviamente acompanhado esta temática, vão adaptando os seus produtos e serviços e do ponto de vista de comunidade, de rede social, endereçam cerca de 1 milhão de utilizadores nas suas várias vertentes e plataformas. Partilha de vídeos, partilha de fotos, comunicação e introdução de informação em blogs. Em blogs temos perto de 500 mil de utilizadores ativos, portanto naquela dinâmica de que efetivamente produzem conteúdo e o colocam disponível online. Estamos a falar em vídeos, por exemplo, de 5.500 dias de comunicação vídeo já disponível nesta plataforma. Então, tudo isto são números que impressionam pela sua expressão e que de facto nos levam a dizer que não é possível contornar esta realidade do ponto de vista de audiência. Uma nota que, novamente, as redes sociais não têm que ser abertas e que, portanto, podem surgir aqui outras formas de utilizar as redes sociais. Não deixam de ser apenas ferramentas que devam ser depois adaptadas consoante a utilização que lhes deverá ser dada. Nós estamos a desenvolver, temos um piloto com um projeto que chamamos Sapo Campus, que basicamente é uma rede de informação, permite partilhar fotos, vídeos, fotos e blogs e posts, portanto, se quiserem, é fechado, portanto, tem maior controle por instituição e é um projeto que estamos neste momento a lançar eminentemente para escolas. Mas que temos 44 intranets já criadas, cerca de 3.000 utilizadores ativos, como vos digo, está numa fase de piloto. Tem um interesse, se quiserem, aqui para a discussão de hoje, porque de facto mostrou-nos até internamente que não estamos a falar mais do que uma ferramenta que nós julgávamos que era para alunos falarem com professores e que funciona também dessa forma, até porque depois liga também à cloud e ao próprio meu canal e, portanto, no fundo permite gerir toda a informação dentro de uma instituição, com a vantagem de que uma escola fecha e controla quem está registado, quem não está registado e, portanto, não tem que ser informação aberta ao mundo, é controlada dentro daquele âmbito. Mas, por exemplo, tivemos situações engraçadas em que, de repente, uma escola primária, com alunos que estão a aprender a ler e a escrever, com professores interessados, registaram-nos e estão a utilizar também a ferramenta com bastante sucesso. Tivemos casos de agrupamentos de professores em que nem sequer estenderam a ferramenta ainda aos alunos e serve para fazer reuniões de trabalho ao nível dos agrupamentos, que, como sabem, têm vindo a crescer do ponto de vista académico, e casos muito práticos e concretos de melhoria de eficiência, em que reuniões de agrupamentos que demoravam 10 horas entre preparação, juntar-se toda a gente, ver os papéis, etc., a agenda é enviada antecipadamente e estão a decorrer agora em cerca de 1 hora, 2 horas. Portanto, há uma eficiência concreta e melhoria de trabalho, se quiserem, para todas as áreas. Portanto, as formas de utilização são muito dispares, depende de facto do intuito que haja e o que é que se pretende comunicar, quais são as áreas que queremos juntar. As redes sociais, normalmente, quem é que está registado nas redes sociais do ponto de vista mais institucional? Empresas que querem passar a sua marca, não é? As próprias marcas mais globais, portanto, as Coca-Colas, McDonald's, etc. Grupos de interesse, que no fundo queiram também juntar e fazer grupos em torno de discussão de determinadas temáticas, e as figuras públicas também por questões mais ou menos óbvias de notoriedade, se quiserem. Portanto, isto é um pouco a base, mas que na verdade mobiliza e, no fundo, tem vindo a levar que, de facto, todas estas entidades, no fundo, considerem que têm que ter efetivamente uma presença, porque é ali que estão as pessoas que comunicam e que se partilham informação.
O tema do mobile é um tema absolutamente relevante. Estes números são para Portugal e, de facto, cá, apesar de tudo, ainda se acede muito através do PC ou do portátil às redes sociais, mas cada vez mais estamos aqui a assistir a um shift muito significativo para o mobile. E, portanto, novamente, aquele valor que vos dava há pouco dos downloads do Facebook, em 9 meses chegaram a 1 bilhão. Isto é uma realidade já nos Estados Unidos. Em Portugal temos 20% dos utilizadores de internet que acedem por mais do que um dispositivo, portanto está a crescer e novamente vem dar uma nova realidade, porque não é no PC, num posto físico que se acede à informação, mas em qualquer sítio, no metro, em trânsito, no fundo se pode passar a informação e contribuir para a comunidade. Um exemplo, se quiserem, fazendo aqui um bocadinho agora uma resenha desta minha exposição, começando pelo computador, passando para a parte mobile, o próximo passo de onde as redes sociais podem estar de facto presentes é na televisão, a evolução natural daqui da multiplataforma. O Grupo PT desenvolveu, e foi falado já aqui hoje precisamente, uma plataforma que chamamos Meu Canal e que não é mais do que uma rede social na televisão. Lançámos-la em fevereiro de 2012. É um produto que consideramos que ser único a nível mundial, não temos conhecimento de mais nenhum sítio em que exista um produto desenvolvido desta forma. Através de um computador, no fundo, faz-se uma grelha de programação ou faz-se uma sequência de vídeos e tem-se um canal automaticamente na televisão. Inclusive, o MEL ganhou o International Business Award em 2012 como o Best Product and Service of the Year. E esta é uma nova realidade que não existia também, portanto ultrapassa aqui as redes, o Twitter, o Facebook, os blogs, os vídeos, as fotos, em que permite a qualquer um de nós e a qualquer instituição e a qualquer grupo queira comunicar para os seus associados, para as pessoas que estejam interessadas numa determinada temática, colocar informação diretamente na televisão, abrangendo públicos que inclusivamente são muitas vezes complementares aos das outras plataformas, porque se temos uma população mais jovem, por exemplo, com smartphones a aceder em mobile a redes sociais, a twittar, a postar, etc. Uma população mais sénior, com menos apetência, por exemplo, por esse tipo de tecnologia, em que é mais complicado fazer download da aplicação, etc., muito facilmente carrega no botão verde do comando de casa, digita um número e entra diretamente num canal de televisão sobre uma determinada temática. Que pode ser uma coisa generalista, do ponto de vista de comunicação, mais institucional, ou pode ser uma coisa muito local, porque é o canal de uma determinada região do país, de uma determinada paróquia, que no fundo transmite para o país, mas que pode ter alguém que seja um ex-habitante daquela zona, interessado naquele conteúdo, a viver numa outra região do país. E, portanto, novamente permite-nos aqui aproximar as pessoas. Esta rede social tem já cerca de 34 mil canais, tem mais de 38 mil horas de conteúdos disponíveis, 300 mil vídeos e abrange cerca de 600 mil casas, portanto, com todas as pessoas que vivem depois na residência, com 52 milhões de views de canais neste período de um ano. Portanto, começa a ter já bastante expressão, é muito utilizada e é uma plataforma precisamente à disposição de quem a quer utilizar para efeitos de comunicação. Inclusivamente temos uma série de exemplos, o próprio Patriarcado de Lisboa tem um canal no Meu Canal, portanto que se quiserem são experiências, estão a começar, portanto têm construído o seu próprio caminho de divulgação e comunicação. Genericamente todos têm estado a correr muito bem, temos experiências também de transmissão em direto, como é o caso do dia de hoje, por esta plataforma. Fazia-vos agora apenas uma resenha, se quiserem, dos principais pontos que, no fundo, do cômputo da tecnologia e redes sociais são, supostamente, se quiserem, positivos e nos deveriam fazer aqui refletir um pouco. Ou seja, de um ponto de vista de utilização, uma plataforma tecnológica pode ter benefícios ou, se quiserem, alguns riscos, não é, que tenhamos de ter em consideração. Do ponto de vista dos benefícios, há um tema aqui, claro, de interação. Qualquer rede social destas que nós discutimos permitem colocar em contacto pessoas que estão muito distantes no mundo. É possível falar muito rapidamente entre a Austrália e Portugal, coisa que há décadas atrás tinha que ser por carta, demorava o seu tempo e, portanto, isto é um bocadinho aquela questão da aceleração, da precipitação de informação, mas que tem benefícios fortes, por exemplo, no campo noticioso,
quando surge uma catástrofe qualquer, quando temos uma informação ao minuto, se calhar até antes da comunicação social, da amaragem, por exemplo, no rio Hudson em Manhattan, em que sabemos exatamente o que está a acontecer, em que todos os meios de apoio e de assistência à população, no fundo, convergem rapidamente para aquele local. E, portanto, isto, se quiserem, é um papel útil da rede social e que até ajuda os próprios órgãos de comunicação social também a saberem o que é que se vem passando. Depois há fronteiras aqui que, no fundo, vão ter que ir sendo ultrapassadas ao longo do tempo com os cuidados de quem está a experimentar áreas novas. Por exemplo, no caso das bombas do atentado agora em Boston, na maratona, acabou por ser um bocadinho polémica a questão de se estar a acompanhar também pelo Twitter ao minuto a informação de onde é que estavam, portanto, se quiserem, as patrulhas da polícia a perseguir os suspeitos, porque a dada altura os próprios suspeitos poderiam acompanhar isto pelas redes sociais e, portanto, isto dificulta a própria operação. Portanto, estas fronteiras, obviamente, vão ter que ser, no fundo, ajustadas ao longo do tempo. Há aqui questões, até enganos de informação. Durante algum tempo, por exemplo, neste caso concreto, os nomes dos suspeitos estavam trocados. Portanto, duas pessoas incógnitas tiveram lá o seu nome exposto no Twitter incorretamente durante um período de tempo até ser corrigido. E, portanto, estas coisas têm que ser melhoradas, mas, efetivamente, há um benefício de se chegar a mais gente, das próprias notícias poderem ser criadas de uma forma mais espontânea, que é de relevar. Do ponto de vista político, estrito sensu, obviamente que há aqui todo um conjunto, novamente também a classe política, presidentes da República, etc., estão presentes nas redes sociais e, portanto, do ponto de vista mais institucional, se quiserem, faz sentido ter mensagens expressas, perceber o feedback das pessoas e fazer esta gestão, porque efetivamente é uma realidade que não é contornável. Do ponto de vista do marketing, é também uma realidade importante, porque, por exemplo, a nível de grupos de jovens, é muito fácil chegar às pessoas, criar movimentos, por exemplo, de viagens que são feitas, de visitas ao Vaticano, nestes casos mais concretos. Portanto, é uma forma de chegar às pessoas. O essencial aqui, se quiserem, numa perspectiva muito marketeer, é segmentar, ver para quem é que nós queremos falar e qual é a rede social e o grupo certo para chegar a essas pessoas e para os envolver. Se é uma perspectiva mais local, se é uma perspectiva mais global. E, por último, um aspecto de aprendizagem, ou seja, estas plataformas permitem também, ao divulgar a informação, passar a palavra, passar a mensagem, chegar a mais gente, novamente, seja a um nível mais local, seja a um nível mais global, e, portanto, são nitidamente ferramentas que podem trazer muito benefício às instituições e às organizações. E, portanto, terminando um bocadinho como comecei, a componente tecnológica, obviamente, aqui que é relevante, o facto de podermos comunicar muito rapidamente com um post, passar informação, é uma realidade incontornável e vai trazer muito, se quiserem, à utilização e ao homem, no sentido de poder utilizar estas ferramentas. Agora, o verdadeiro benefício das redes sociais utilizadas em prol, se quiserem, de uma causa, de uma instituição, é isso que vai fazer a diferença, a forma como é organizada e gerida esta presença, se quiserem, um bocadinho para a humanidade. Obrigado.